Recentemente vimos muitos influenciadores digitais na atual CPI das Bets, entre eles o Rico, do De Férias da Ex, e a atual Virgínia, razão de muita polêmica nas redes sociais. Mas você sabe o que é uma CPI? A CPI nada mais é Comissão Parlamentar de Inquérito. Ela tem autoridade judicial própria e tem razão, motivo, discutir assuntos de interesse público para responsabilizar civil ou criminalmente os infratores. A CPI está disposta na nossa Constituição Federal, seu artigo 58, parágrafo 3º. Em resumo, ela acontece quando um terço dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em conjunto, votam para abrir a CPI. Mas como isso se relaciona especificamente com o caso da CPI das Bets? Atualmente, no sistema normativo brasileiro, não há uma lei específica que regule esse tipo de apostas digitais. Há, entretanto, uma lei específica sobre apostas esportivas. A mesma lei regula a lotérica, por exemplo, que fala sobre o controle interno. Isto é, a razão pela qual as empresas, força de lei, têm que cumprir essas obrigações de controle dentro das próprias empresas para poder trazer proteção ao consumidor, seja pela ouvidoria, seja por outras razões. Como isso se difere da bet virtual, do Tigrinho, por exemplo? De início, essas plataformas, além de não ter uma lei específica, não tem controle interno, há suspeita de lavagem de dinheiro e omissão de dados, além de outras coisas como, por exemplo, um algoritmo fraudulento que potencialmente prejudicaria os consumidores. E esses influencers digitais utilizariam outra plataforma, uma plataforma demo, de forma a trazer uma propaganda enganosa. É por conta disso que no plano de trabalho do Senado Federal, um dos textos analisados é a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a esses sites. Outros fatores também, a forma como essas apostas podem impactar na saúde dos indivíduos, podem impactar no cenário nacional e outras questões de responsabilidade social. Além disso, um fator determinante para a construção da atual CPI é a suspeita de lavagem de dinheiro nessas plataformas pela questão do anonimato delas. Por outro lado, também a evasão de dívidas, duas coisas que importam muito ao Senado Federal. E como isso se vincula ao caso de Virgínia, por exemplo, ela que foi razão de tanta polêmica. O que ocorre é que ela foi interrogada em cima da participação dela no que seria o lucro em cima da desgraça alheia. Seria a utilização de uma plataforma demo, diferente da plataforma comum, que teria um algoritmo adulterado, alta essa já disposta no plano de trabalho do Senado, e esse algoritmo teria razão de uma propaganda enganosa e induziria os outros a erro, de uma proposta de uma aposta que não traria o retorno que o dela traz. Se a gente pudesse vincular isso a uma lei específica, a uma norma de direito, a gente podia fazer uma citação aqui ao artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, especificamente ao seu inciso 4º, que é a propaganda enganosa. Se você quiser saber mais sobre qual a relação entre esses influenciadores digitais, a publicidade e o caso da CPI especificamente, qual crime ocorreria, o que está realmente acontecendo, segue o próximo vídeo.